Até agora, você viu como é a organização estrutural do sistema nervoso de uma forma básica. Nessa videoaula, nós vamos nos aprofundar em como essa organização se estrutura e quais são os principais órgãos vinculados a ela. Vamos lá? Muito bem, bora neurar! Então vamos falar sobre a organização do sistema nervoso, começando, lógico, com uma parte de embriologia. Porque tudo isso, na verdade, foi criado a partir do seu desenvolvimento embrionário. Então, o sistema nervoso ele surge a partir de uma coisa chamada tubo neural, lá no embrião, uma formação que é resultado do desenvolvimento genético. Na quarta semana desse desenvolvimento, a área cefálica desse tubo neural, uma áreazinha específica, ela aumenta e ela vai formar todas as partes que nós sabemos, que nós conhecemos do nosso sistema nervoso. As vesículas primordiais são chamadas de prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Prosencéfalo, ela vai se subdividir formando o telencéfalo, que acaba formando os hemisférios cerebrais, e o diencéfalo, que acaba formando as 4 subestruturas básicas, que nós vamos estudar mais para frente. Em suma, o prosencéfalo forma o cérebro como um todo. O mesencéfalo não se subdivide, ele vai fazer parte de uma estrutura chamada de tronco encefálico, nós já vamos falar sobre ela. E o rombencéfalo vai formar 2 subestruturas, o metencéfalo e o mielencéfalo, que formam, respectivamente, o metencéfalo a ponte e o cerebelo, e o mielencéfalo forma o bulbo. Então, essa é a fundamental configuração que nós temos no sistema nervoso. E eu falo isso aqui para vocês justamente para que você possa se organizar em relação a esses termos, porque nós vamos repeti-los muitas vezes daqui para frente. E eles são essenciais para que você possa entender o sistema nervoso. Muito bem. Esse quadrinho, então, ele vai dar uma noção muito legal para você. Ele é bem coloridinho. Ele vai falar sobre as principais funções do cérebro. Ele vai falar sobre o diencéfalo ali, enfatizando o tálamo e o hipotálamo. Ele vai mostrar para você as principais configurações do mesencéfalo, da ponte, do bulbo, quer dizer, do tronco encefálico como um todo, e também do cerebelo, cujo nome significa pequeno cérebro. É bem interessante. Ele tem quase tantos neurônios quanto o próprio cérebro tem. E ali na figura, na parte de baixo, também aparece a medula espinal. Então, essa é a configuração básica que nós temos e vamos dar uma olhada mais de perto nesses órgãos, nessas estruturas do sistema nervoso central. Bom, começando pela medula, vamos de baixo para cima. A medula tem como principais características ter aproximadamente 45 centímetros de comprimento. É claro que isso vai variar conforme o tamanho que a pessoa vai ter ao final, né? O tamanho em comprimento que a pessoa vai ter ao final da vida. Se inicia no forame magno. O forame magno ele é o ponto final do crânio. Então ele é um ponto de referência para eles dizerem, olha, daqui para cima é bulbo, daqui para baixo é a medula espinal. E ele vai percorrer toda a coluna vertebral até mais ou menos a altura de L1, L2, ou seja, da primeira ou segunda vértebras lombares. E ele vai se subdividir numa região cervical, conforme você pode ver aí na figura, numa região torácica, numa região lombar e numa região sacral e coxígea, ou, se você preferir, sacrocoxígea. E dentre as funções da medula espinal, você vai ter transmissão de informações motoras e sensoriais, ou seja, ela funciona como uma autoestrada de informações. E como função própria da medula, ela vai ter ali os reflexos. Reflexo é uma função automatizada que nós temos, e normalmente uma função de proteção, praticamente todo reflexo ele tem função de proteção, fazendo com que seus músculos, mesmo os voluntários, contraiam de forma involuntária. Então você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do reflexo do pezinho, ou então do reflexo do joelho, da patela, né? Que o médico vai lá com um martelinho, dá uma pancadinha ali no tendão da patela e a pessoa dá um chute.
quando tem esse reflexo preservado. Então, o reflexo é isso. Ele é acionado de forma involuntária para que você possa proteger a sua estrutura. E aí, vendo o tronco encefálico, falando um pouquinho sobre ele, ele vai englobar 3 partes: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, isso falando de cima para baixo. O mesencéfalo ele vai tratar do processamento de dados visuais e dados auditivos, né, normalmente relacionados a reflexos. Por exemplo, reflexo visual de você repentinamente ver alguma coisa no horizonte e o seu olho ser direcionado para lá. Reflexo auditivo de você ouvir um estampido e subitamente você virar a cabeça para esse lado também. Vai manter a consciência e o estado de vigília, vai ajudar nessa tarefa de manutenção da consciência e do estado de vigília, e vai regular também a atividade motora. É um potente regulador da atividade motora. A ponte, que está abaixo do mesencéfalo, vai transmitir informação sensorial para o cerebelo e depois para o tálamo. Vai regular funções somáticas e viscerais. Então ele tem algumas funções que nós vamos ver mais para frente também. E vai tratar do controle respiratório. 2 tipos de centros, chamado apnêusico e pneumotáxico, que fazem controle, por exemplo, de quando você quer segurar a respiração conscientemente ou de quando você quer forçar a respiração. Bulbo, a parte final ali que se comunica com a medula espinal, embaixo, transmite informação para o tálamo. Todos esses órgãos que eu estou falando a gente vai estudar aos pouquinhos, tá? Você vai entender mais para frente. E para o próprio tronco encefálico. Regula a frequência cardíaca, pressão arterial e respiração. E é associado com controle automático, quer dizer, autonômico, de vários órgãos viscerais. O cerebelo, por sua vez, coordena a função motora somática de uma forma geral e é uma biblioteca de movimentos. Ajusta a saída de impulsos motores e faz com que todo o seu movimento saia fluido, saia coordenado, saia adequado para aquilo que você está pretendendo fazer em termos de movimento. Mas também possui função cognitiva, que foi descoberta nas últimas décadas. Quanto à estrutura dele, são 2 hemisférios, uma parte central chamada de verme. Ele tem uma estrutura folheada, sabe aquele 1000 folhas, né? Aquele petisco, muito semelhante à estrutura do cerebelo. E tem 3 lobos, um lobo anterior, um lobo posterior e um lobo chamado flóculo nodular. Ele tem um córtex, assim como o cérebro também tem, que é o córtex cerebelar, que faz a coordenação subconsciente dos movimentos. Tem uma estrutura chamada árvore da vida, que parece uma árvorezinha mesmo. A gente compara muito comumente com uma couve-flor. E ela conecta o córtex do cerebelo, esse córtex que eu falei agora, com os pedúnculos. Os pedúnculos são como se fossem cabos, sabe, fios grossos, cabos que transmitem e trazem informação de outros centros, pedúnculos cerebelares. E esses pedúnculos são 3. O superior, que se comunica com o mesencéfalo, com o diencéfalo e com o cérebro. O médio, que se comunica com a ponte. E o inferior, que se comunica com a medula espinal. Quer dizer, o cerebelo se comunica com todo mundo. E aí nessa imagem, nós podemos ver várias estruturas. Ressaltei ali para vocês o mesencéfalo, que está ali com a caixinha verde, a ponte, que está com a caixinha azul, e o bulbo, que está com a caixinha amarela. O cerebelo está sendo mostrado com a caixinha azul também, porque ponte e cerebelo têm a mesma estrutura comum, lembram? O metencéfalo. E lá embaixo está a medula espinal, que tem a mesma coloração que o bulbo, que também vem do mesmo centro comum. Essa é uma imagem que você está vendo, ela representa uma vista medial, quer dizer, uma vista como se você tivesse cortado o cérebro no meio. Eu estou vendo a parte esquerda, o hemisfério esquerdo desse cérebro, mas por dentro. E tudo que está aí está parecendo cortado. Está parecendo a metade, na verdade. Então, o cerebelo, você está vendo a metade dele ali. O tronco cefálico, você está vendo a metade também nessa imagem. Ok? Em resumo, nessa parte de organização do sistema nervoso, nós somos seres formados biologicamente a partir de uma placa neural que evolui para um tubo neural, e desse tubo neural se desenvolvem todos os órgãos do sistema nervoso. E aí, da vesícula primordial, chamada prosencéfalo, surge o cérebro, formado pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. O mesencéfalo, outra vesícula primordial, não se subdivide e vai formar parte do tronco encefálico, a parte superior.
E o rombencéfalo vai formar as demais partes do tronco encefálico, tanto a ponte quanto o bulbo, e também vai formar o cerebelo. Ok? Então, finalizamos a nossa terceira aula. Estamos progredindo, estamos aprendendo mais, mas vem muito mais por aí. Não perca a quarta aula. Até